Boa tarde a todos. Satisfação enorme ter essa audiência extremamente qualificada aqui com a gente, acompanhando aqui a terceira live dessa proposta sensacional que é o Fund Building. Hoje tem um tema assim, que particularmente me parece muito interessante, que é sobre quais são as mudanças que essa pandemia já causou nos projetos imobiliários, né? Para isso, a gente reuniu um time de 4 feras, 4 grandes arquitetos espalhados pelo Brasil, e é uma honra para a DIT Brasil poder realizar essa live, né? A DIT Brasil, para quem não conhece, é uma entidade dos mercados imobiliário e turístico, fundada em 2006, já é com 14 anos de atuação, e que tem uma pegada muito forte de disseminar conhecimento, de altíssima qualidade, capacitação, network, geração de negócios, e para a gente é uma satisfação enorme poder realizar esse momento aqui. Então, Solinho, passo para ti a bola, para apresentar nosso time aqui extremamente qualificado, e desejo a todos um excelente webinar. Olá, bem-vindos. Eu sou Saulo Suassuna Filho, sou CEO da Molecular, engenheiro civil e arquiteto, idealizador do projeto Fund Building. Queria agradecer a DIT por essa oportunidade de estar nos acolhendo aqui mais uma vez, na terceira live do projeto, e a gente vai trazer aí esses 4 feras, como o Martim falou. A gente procurou buscar nomes não só de extrema competência, como eles são, nos seus respectivos mercados, mas também por representar uma diversidade das regiões. O Fund Building é um projeto que a gente precisa abranger, ser o mais abrangente possível, para que a gente possa inspirar pessoas e profissionais do mercado, né, a se inspirar com aquelas ideias que estão sendo levantadas e discutidas aqui em lives como essas, e por pessoas que não só arquitetos e engenheiros e do mercado imobiliário, como também de outros setores, como a gente já trouxe aí de saúde, de inovação, de tecnologia e tantos outros que traremos para a gente entender esse comportamento, que isso não é uma tarefa fácil e simples para o mercado imobiliário. A gente está vivendo um momento de disrupção muito grande de hábitos e não é um setor apenas que vai entender o que é que as pessoas vão demandar a partir daí. Então, nós estamos trazendo aqui esses 4 craques da região Nordeste aqui de Pernambuco, meus conterrâneos. Temos aqui o Romero Duarte e Humberto Zirpoli. Lá em São Paulo, nós temos o Olegário de Sá, né, representando a região Sudeste. E na região Sul, nós temos aí o Jaime Bernardo, lá do Paraná, Curitiba. E eu tenho certeza que eles vão dar um show aí, vão trazer muita ideia boa, muita coisa boa. Eles têm nas suas cidades aí escritórios de expressão muito grande, estão aí projetando nessas capitais e já começando a entender e observar alguns comportamentos, né, que esse momento todo que nós estamos vivendo está trazendo. Bom, eu queria começar aqui com o Romero Duarte. E, Romero, a gente está vivendo, né, esse momento extremamente de vivência intensa nesses nossos imóveis, como nunca antes vivemos, né? E eu não sei se você já começou a identificar algum padrão de comportamento, se seus clientes já estão pedindo aí alguma coisa, algum tipo de espaço diferente, alguma nova demanda. Como é que você está enxergando aí esses primeiros 2 meses, ou talvez 2 meses e pouquinho de quarentena? Quais são os impactos disso nos imóveis? Queria ouvir aí a tua percepção, a tua experiência em relação a isso. Oi, Saulinho, obrigado aí por ter feito o convite. Muito bom estar aqui junto com esses feras. Olha, logo que começou isso, as pessoas começaram a ter essa vivência intensa dentro de casa, né? Era um processo que a casa, basicamente, se você passava mais tempo dormindo nela do que você habitando na casa, né? Propriamente dito, e vivendo todos os espaços da casa. A gente já começou a ter, sim, uma certa demanda para fazer algumas alterações no projeto, mexer em algumas coisas, principalmente projetos que a gente já executou há algum tempo, projetos de 5, 6 anos atrás, onde a família vivia um determinado momento da casa, né, da sua história. E hoje, assim, 5, 6 anos depois, por essa vivência intensa, a gente já começa a sentir essas necessidades de mudança, né? Principalmente assim, na área dos quartos, em relação a filhos pequenos, que na época tinham ali 10, 12 anos, hoje estão aí com seus 17, 18 anos, onde eles já não estão cabendo mais no quarto, nem eles estão se vendo mais nesses espaços, né? Da mesma forma, a gente já começa a sentir também que alguns clientes que não
que na época não acharam necessário fazer um gasto a mais, procurando um mobiliário de mais qualidade, para um uso mais intenso e que fosse extremamente confortável, e que hoje já começa a exigir da gente uma mudança desse mobiliário, procurando uma coisa melhor, porque não priorizaram isso na época. Tá? Uma outra coisa que a gente vem sentindo também é a crescente demanda de projetos para a segunda residência, casa de praia e casa de campo, uma vez que na cidade, essa coisa do isolamento, as pessoas ficaram limitadas entre 4 paredes, praticamente, ou áreas comuns que ficaram também, por sua vez, limitadas, né? E aí, assim, com a possibilidade de você ter uma casa de campo, uma casa de praia, isso entrega para a pessoa uma quantidade de área muito maior, onde dá para fazer uma série de coisas que no apartamento, principalmente pensando na coisa urbana, você não consegue esse resultado de espaço, nem essa flexibilidade de liberdade, uma vez que os condomínios também estão cerceando o uso de determinadas áreas comuns nesse momento, né? Então, a gente começa a sentir que assim, as pessoas estão procurando transformações para suas casas, e eu acho que é um excelente momento para essa avaliação do que essas pessoas têm em casa e de que forma elas podem melhorar os seus espaços, uma vez que, dentro do que foi feito, algumas áreas não foram priorizadas, né? Sem dúvida, Romero. Sem dúvida, interessante isso da segunda residência, né? Eu mesmo estou aqui numa segunda residência de campo e de repente as pessoas podem até migrar e tornar a segunda residência na primeira, né? Ou quem não tinha uma segunda residência acabar investindo nisso aí. Muito interessante mesmo. Jaime, eu queria ver se você tinha algo a complementar, porque a gente está aqui com 4 grandes escritórios e de regiões diferentes, e um outro termômetro que a gente tem para avaliar essa mudança de comportamento, esses primeiros impactos, são os fornecedores, né? Os fabricantes aí de imóveis. O Mário deu um insight aí legal dessa questão das lojas, de você estar indo numa loja trocar um móvel ou outro que já talvez não tivesse percebido que ele não sentava tão bem quanto você gostaria, agora você está usando mais todos os espaços. Você tem visto alguma mudança assim, que vale a pena comentar nessa interação? E agora, né, desse momento pós-pandemia, ou alguma coisa que você vinha observando antes mesmo da pandemia e se acentuou nesse momento? Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Saulo, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, né? E eu vejo assim, eu acho que a pandemia é uma coisa que pegou todo mundo muito, de repente, mudou completamente a forma de pensar e de agir. Eu acho que a casa passou a ser o refúgio, certo? O único lugar que a família tem como tranquilidade. E isso mudou muito o conceito, porque as pessoas não estavam se encontrando mais em casa, principalmente pais, filhos, tudo isso. Eu vejo que vai mudar bastante. Quanto ao meu escritório, não houve ainda essa mudança das pessoas quererem mudar alguma coisa dentro de casa, tal, mas você percebe que já existe um movimento bem grande disso. Agora, com relação a segunda moradia, isso a gente já tem tido algumas consultas da casa na praia, ou casa em campo, aqui perto e tudo. Mas eu vejo que a mudança está bem clara, já, principalmente se você conversar com as lojas de imóveis, a quantidade de pessoas que procuraram as lojas, sem profissionais mesmo, para comprar uma peça, sabe? Comprar uma escrivaninha para fazer o home office, ou então comprar um móvel para TV. Então, isso é uma mudança muito grande, porque as pessoas já estão vendo alguma coisa para dentro da casa. Então, eu complemento o que o Romero disse e acho que as mudanças vão ser muito rápidas, certo? E o conceito de morar vai mudar bastante. Uhum. Realmente, esse período de quarentena, além dos móveis e dos espaços, né, a gente acaba se conhecendo melhor também, né? Eu não sei o que é que Humberto, por exemplo, com seus 5 filhos, dentro de casa, Humberto, você está quarentenando na cidade, está na segunda residência, como é que você está observando aí esse momento, essa intensidade toda de pessoas com 5 filhos? Eu até queria que você dissesse as idades, só para a gente tentar entender mais ou menos o que é que você passa e esse uso e essa interação de todas essas pessoas dentro de casa ao mesmo tempo,
como é que vocês têm administrado isso? Exato, Saulinho, é um grande prazer, na realidade. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com essas férias aqui, pessoas adoráveis, grandes escritórios de arquitetura do país, e realmente, assim, é uma grande ação. Agora mesmo tem um querendo entrar, que não sabe se entra, se não entra. É o seguinte, são filhos de 22, 23 anos fazendo medicina, aí tenho de 17, de 15, de 14 e 2 de 7. São 5 ao todos. E colocar tudo isso na escola de manhã cedo, mudar os hábitos, colocar de volta, colocar num computador para assistir aula via online e tudo mais. Então, está sendo uma lição que eu estou podendo passar para os meus clientes também. Estão vindo demandas nesse sentido, hora ou outra também, pedindo cantos de estudo, pedindo espaços, pedindo alterações nas suas casas. E aí, Saulinho, vem uma grande curiosidade para passar para vocês também, que é o seguinte, a gente vê que o home office ele é levado mais seriamente, digamos, pelo pessoal que precisa de uma concentração maior, o pessoal que precisa estar mais formal, estar sentado numa mesa e tal. Essa turma jovem, nada, pega o iPad, se joga na cama, pega o iPhone, diz que está assistindo aula e assim por diante. É uma mudança grande. E eu estou aqui na segunda moradia realmente, e interessante, estamos recebendo muita demanda de reformas, de ajustes na segunda moradia. O pessoal começa a ver qual a necessidade para aquele imóvel se tornar melhor. Está começando a ver, na realidade, a valorização do espaço, a valorização dos usos em si, muito mais do que somente a questão estética. A estética é fundamental para viver bem, conviver bem, seja em qualquer padrão de vida que você venha a ter. Você tem que ter um ambiente equilibrado, um ambiente gostoso, um ambiente agradável, mas o pessoal começa a ver agora que é fazer, projetar e criar para você, para a sua família. Isso está sendo muito legal, está sendo um desafio. A gente vê realmente aquelas pessoas que estavam acostumadas com aquela ambientação agradável, bonita, agora já querendo reformar, já querendo mexer, já querendo atualizar. Ou seja, é muito interessante isso. E, evidentemente, como o nosso tema é pandemia, a gente sabe que após esse momento de reflexão, após esse momento de convivência com a casa, os valores vão mudar, os hábitos vão mudar, e é isso que a gente está aí para fazer, com todo prazer, é escutar bastante para exatamente saber quais vão ser essas mudanças. Mas, Saulinho, todos vivos, mesmo com os 5 filhos aqui, uma bagunça danada, mas muito gostoso e dando para trabalhar. Isso é que importa. Muito bom, amigo. Quer dizer que aquele negócio da sala de visita agora não é mais de visita, não, é minha mesmo, né? É dono da casa. Cortou, tá sem um som, Humberto. Não estamos lhe ouvindo. É isso aí. Agora. A sala é sua, os ambientes estão sendo cada vez mais vivenciados e os usos estão sendo mexidos. A varanda gourmet, tão sonhada, tão desejada. Hoje em dia, não é varanda gourmet, cozinha gourmet, é sala gourmet, o que for. Os espaços são feitos para conviver com a família. Os espaços hoje para conviver com a família e, em breve, para receber os amigos e tudo de volta. Mas essa releitura dos espaços é que vai ser interessante. Não só nos projetos residenciais, na segunda residência que estão aparecendo, mas nos comerciais. Esses são bem mais audaciosos também. Então, o Pandebuild vai ter várias rodadas ainda para falar sobre vários temas. Perfeitamente, amigo. Mas foi bom você dar esse gancho aí, porque o Pandebuilding ele é um edifício de uso misto e a ideia é realmente que a gente abrigue vários tipos de usos diferentes para que a gente possa prever todas as situações, não é só no residencial, não é só no comercial, como é que eles vão funcionar independentes e as suas interações, né? Meu amigo Olegário, como é que estão as coisas aí em São Paulo, amigo? Vocês têm aí uma atuação muito forte, né, e bastante abrangente também. E esses impactos, né, que vocês estão vendo, você tinha comentado, você projeta muita casa, né? Também projeta muita casa. E aí eu queria te perguntar se existe alguma diferença, por exemplo, desses impactos de casas e edifícios, e até se tem uma migração. A gente comentou aqui que está havendo essa migração, de repente, para a segunda residência se tornar a primeira. E aí, será que está havendo aí uma mudança da casa, que, enfim, as pessoas tendo mais trabalho dentro de casa, querendo uma coisa mais prática, querendo migrar para o apartamento, ou vice-versa, a pessoa presa no apartamento, querendo mais espaço para casa? Como é que vocês estão vendo isso aí em São Paulo? Tem que ativar o microfone. Ativar. Beleza? Está escutando? Opa. Agora sim, amigo.
Então, como você falou, o nosso escritório está no momento de fazer muitas casas em condomínios próximos de São Paulo. E todos esses condomínios estão absolutamente lotados, a ponto da rede de Wi-Fi não estar funcionando bem, porque está todo mundo trabalhando e habitando esses espaços. Quem tem uma segunda casa, como esses arquitetos bacanas aí que a gente está juntos aí, estão todo mundo morando na segunda casa. Mas eu achei curioso, porque o programa, que é os inputs que os clientes pedem para se projetar essas casas, isso já nos últimos meses, até no último ano, eles são muito parecidos com o que todo mundo está preconizando como o que vai acontecer no projeto pós-pandemia. Então, esses moradores que estão projetando, estão pedindo o projeto para suas casas, eles já estão pensando no essencial, no que é importante para eles. Então, as casas com muita integração com a área externa, trazendo a natureza para dentro da casa, os espaços gourmets para receber a família, para a família ser feliz, para eles curtirem a casa, não para mostrar para os outros, mas para eles serem realmente felizes lá. Esse conceito de caverninha, de aconchego, isso já está na cabeça do cliente de residência. Então, vai muito de encontro com o que a gente está imaginando para a casa, o projeto pós-pandemia, né? E, por exemplo, home office, esses clientes, na maioria das vezes, estão planejando ficar nas suas casas próximas de São Paulo de quinta a segunda-feira para fugir do trânsito. Então, o home office já virou um ponto muito importante, tem que ser muito pensado, muito bem desenhado, inclusive aplicar tecnologias de comunicação para que ele fique apropriado, que ele funcione bem. Então, eu imagino que as mudanças para o projeto, para a residência, sejam muito próximas ao que a gente já vem fazendo. Também os espaços gourmet, os equipamentos, adegas, chopeira, gavetas refrigeradas, gavetas aquecidas, ou seja, equipamentos de tecnologia, eles estão sendo muito mais incorporados a essas casas e cada vez mais isso vai acontecer. Então, isso que eu imagino. Opa! Saiu o som? Não, eu tinha ligado, esqueci de ativar. É verdade. Muito bom, Legado. Bom, eu estava falando o seguinte, aproveitando que você tocou no assunto de espaço gourmet, eu ia te perguntar, assim, a percepção sua que está aí com a palavra, mas depois vou estender isso para os demais, se isso é um espaço que, assim, a varanda gourmet é uma coisa que já existe e já vinha ganhando aí um protagonismo muito forte, né? Mas se você acha que o espaço gourmet vai ser na varanda, vai ser na cozinha, vai ser uma cozinha maior, se vai ser o escritório, que é um ambiente que não existia, então vai haver um ambiente novo de escritório com gourmet dentro. Eu já li recentemente uma matéria essa semana de uma grande incorporadora aí, lá de São Paulo, falando disso. Como é que você acha que vai ser esse novo ambiente, ou se eles vão continuar como estavam, só mais bem equipados? O que é que você acha que vai ter de mudança nesse sentido? Olha, eu acho que o espaço gourmet vai ganhar um protagonismo muito maior do que já tem hoje. A gente está voltando àquele conceito das cozinhas italianas ou portuguesas, que toda a área familiar e social acontece em torno da mesa. Eu acho que a cozinha, propriamente dita, vai ser uma cozinha menor. As pessoas vão se acostumar a tomar conta das suas casas com menos empregados, com menos auxiliares. Isso está acontecendo, inclusive, comigo. A minha auxiliar não está indo e eu estou achando super bacana eu tomar conta de tudo. Então, acho que as cozinhas vão perder importância e os espaços gourmets vão crescer muito. E uma coisa que eu queria salientar, que nós, arquitetos, nós somos instrumentos na mão dos nossos clientes. Nós somos psicólogos, nós somos pesquisadores. Acho que o grande barato da nossa profissão, acho que é o grande prazer, né, é entender o cliente, entender o que ele está pensando e para criar a casa dele. E aí o Humberto, ele deu um feedback importante, que ele comentou que na casa dele, com 5 filhos, cada um coloca o seu fone de ouvido e ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo, um escutando música, o outro trabalhando e o outro comendo, né?
E eu acho que um espaço gourmet bacana, bem pensado, ele vai comportar essa família do Humberto e todas as outras famílias. Eu acho que a gente está no momento mesmo de ir absorvendo essas informações, colocando essas informações todas no cérebro e no papel para chegar num produto bacana. É isso aí. Integração, né? Roberto, aproveitando esse gancho que o Olegário falou, estou considerando aqui, lembrando que o Planet Building, a gente aqui vai estar fazendo esse bate-papo aqui, mas eu estou aqui trazendo os outputs para cá, que é o que a gente vai desenhar no prédio. Para quem está acompanhando aí a primeira live, que está assistindo a primeira live, que essa na verdade é a terceira, esse trabalho é um trabalho que a gente não termina aqui, ele não se resume a esse bate-papo na live. A gente vai tirar ideias daqui, outputs daqui, e depois a gente vai começar a materializar isso. Já estamos começando, na verdade, a produzir essas soluções, criando uma grande coxa de retalhos, tá? E com a participação aqui de todos os envolvidos, para, ao final da sequência de lives, a gente apresentar. Então, eu estou entendendo aqui pela resposta do Olegário que ele está trazendo o espaço gourmet, de fato, para a varanda, para um ambiente mais integrado. E aí, como a gente já tem, normalmente, uma integração de sala com varanda, Romero, você acha que isso assim, tende enfim, a gente começar a criar espaços maiores mesmo? Qual é esse protagonismo agora que a varanda gourmet está tendo mais ainda? Bom, eu conheço o seu apartamento aí na Avenida Boa Viagem, um espetáculo que tem uma super varanda gourmet ali, olhando para a sala. Você acha que isso agora é uma tendência que vai modificar as casas, de repente, tirando a sala de visita aí da prioridade que ela tinha? Tem uma coisa muito, Saulinho, no nosso estado, na nossa cidade aqui, os espaços de varandas eles são computados na área metrada do imóvel, diferentemente em algumas prefeituras em que esses espaços até X metros quadrados eles são, quando a área de terraço, eles não são computados na área total de construção. Então, o que a gente vê muito aqui são as varandas serem integradas aos apartamentos como também um instrumento de acréscimo de área para a área de sala. Tá? O que a gente vê hoje, que eu acredito como tendência, é cada vez mais você ter essa ideia de espaço aberto, de open space mesmo, para que as pessoas possam integrar cada vez mais todas as funções da casa, talvez num único espaço. Então, quando eu idealizei a minha casa, ela não era uma varanda gourmet, mas era uma sala gourmet, ela estava toda integrada, onde a gente pudesse usar esse espaço aqui como uma grande mesa de jantar e, ao mesmo tempo, eu posso usar aqui, como eu estou usando algumas vezes, como escritório, porque você tem uma quantidade de luz muito boa e eu tenho espaço para poder me espalhar numa mesa grande. Você ter essa área de preparo, né, essa área de cocção propriamente dita, e toda a área de apoio, onde você tem ali as coisas que você precisa tudo à mão, e isso integrado com o ambiente todo de sala, que faz com que a gente realmente passe a utilizar essas áreas com mais frequência e assim, talvez, e usando o melhor espaço do seu apartamento. O que a gente vê normalmente por aqui é que bons prédios, assim, a maioria dos prédios, principalmente a beira-mar aqui em Recife, esses prédios, se você passar num comecinho de noite, você passar pela Avenida Boa Viagem, você vai ver praticamente a metade desses apartamentos elas apagadas da frente, do meio para frente, e só com as áreas acesas do meio para trás. Ou seja, são apartamentos maravilhosos com uma super área, e muitas vezes você está usando ali o tempo inteiro só metade do apartamento, esquecendo que o melhor que você tem, você não tira proveito para a sua família, mas é somente uma área para receber, uma área para os outros. Isso aí eu acho que vai alterar muito os conceitos e as percepções das pessoas em relação aos seus espaços. Isso vai dar uma dinâmica muito interessante para a gente desenvolver projetos diferentes e tendo essa coisa de pensar fora da caixa, né? Eu acho que vai dar muita oportunidade para a gente criar projetos especiais. Isso vai ser espetacular, tá? Uhum. Você vê que essa questão tem uma apresentação da Molecular que a gente fez num TED Talk, que a gente colocou uma foto exatamente da Avenida Boa Viagem de dia e à noite. E à noite essa foto mostrava exatamente isso que você está falando. Aí você via o quarto do casal aceso lá atrás e o resto do apartamento apagado, né? E muitas vezes esses apartamentos são apartamentos grandes, 300, 400, às vezes até 500 metros quadrados. A família que morava lá, os filhos já saíram de casa e tal,
E aí o casal ficou no apartamento gigante, não quer sair dali, porque ali é o endereço, ali onde estão as raízes, as lembranças e tudo mais, e fica assim ocupando um espaço valioso, né, o lugar mais desejado da cidade e mais valorizado, e aquele patrimônio vai estar imobilizado ali, como é um espaço que não é mais utilizado, já poderia estar servindo de moradia para outra pessoa, e com isso a gente vai otimizar os espaços construídos na cidade. Você falou também das varandas, né? E comentou em relação à legislação. Nós vamos ter aqui um painel que vai trazer aqui a secretária de Licenciamento e Urbanismo de Recife, Tassiana Souto Maior, e vai trazer também a Águida Muniz, que é a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente lá da cidade de Fortaleza. Estamos aqui tentando trazer também o Fernando Chucre, que é o secretário da Habitação de São Paulo. Depois vou até mandar esse vídeo aqui para ele, para ver se ele confirma a participação, porque a gente está vendo que estão surgindo espaços, estão mudando os usos dos espaços, e a gente pode, com o poder público, ajudar a estimular isso, a incentivar isso, para que os incorporadores comecem a produzir esses ambientes e que esses ambientes se tornem não só mais agradáveis, mas mais saudáveis, e a gente dê um uso melhor esses espaços construídos na cidade. Em São Paulo, por exemplo, Legado, você pode aí falar que é o seu quintal, existe no plano diretor, você pode utilizar 5% da área do terreno para colocar em cada pavimento o equivalente a 5% da área do terreno. Ou seja, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode utilizar 50 metros quadrados por pavimento, desde que exclusiva varanda e terraço. E aí o terraço, eles incluem também a área de serviço, terraço de serviço e a varanda. Então, se a gente está observando essa movimentação para o espaço da casa se tornar, ir para a varanda, essa área central como protagonismo, o poder público ajudaria bastante se a gente tivesse, de repente, algum tipo de incentivo, como São Paulo tem. Não precisa ser exatamente o mesmo, cada cidade tem a sua peculiaridade, mas, sem dúvida, algum tipo de incentivo nessa linha vale muito a pena. Eu sei que em Fortaleza a gente tem alguns projetos lá pela Molegolar também, e aí você tem uma sacada de 1,5 m que você pode contornar até a edificação toda, e aquilo ali não entra no cálculo do coeficiente. Então, não deixa de ser um estímulo para você sombrear umas áreas. Os projetos também ficam interessantes, você tem um jogo de cheios e vazios interessante. Então, esse é um tema que a gente vai trazer aí mais adiante, e é importante ter essa complementariedade que vocês têm de estar em lugares diferentes e trazendo, de repente, algumas experiências nesse sentido, e a gente tratar isso nessa live que vamos fazer aí muito em breve. Perfeito. Bom, uma das coisas que precisa também, e aí foi a ideia da gente criar esse tema dessa live com o poder público, é que a gente percebeu que estava havendo a procura por áreas de higienização. As pessoas, a gente tinha um costume que está super contrastante com o que se tem hoje. Eu tenho dito isso em todas as lives, a gente tirava a sacola do supermercado, da esteira do supermercado, que às vezes até tinha um líquido derramado ali, alguma coisa, colocava as compras ali, e de repente chegava em casa e pegava e botava aquilo em cima do balcão da cozinha. E aí hoje, totalmente diferente, a gente está tendo um cuidado danado, deixa a sacola do lado de fora, higieniza produto por produto. Então isso vem demandando essa necessidade, né, dessas áreas de higienização, que a gente não pode fazer isso no hall de entrada ou coisa que o vale. E aí eu queria perguntar ao Jaime, aí em Curitiba, no Paraná, na região sul, de uma forma geral, se isso, vocês já também estão observando isso aí, porque no sul e sudeste vocês tinham aquela figura da galeria de entrada do imóvel, né? Isso é uma coisa que já é comum, em Recife não é tanto. Então, se de alguma forma vocês estão adaptando essas áreas para serem áreas de higienização ou criando outras. Como é que você está enxergando isso, Jaime? Primeiro como o Brasil é totalmente diferente, você vê, o curitibano já fecha a varanda porque não tem como usar a varanda no inverno nosso, na maior parte do tempo, né? Então, a gente está no mesmo país e muda completamente de região para região. Mas eu acho que essa parte da higienização, acho que é uma coisa que vem muito forte agora, depois da pandemia, certo? Eu acho que uma das coisas que a gente não tinha muito, não tinha muita preocupação, principalmente com o que vem de fora da tua casa, essa parte de compras, tudo isso. Isso é uma novidade, praticamente, que as pessoas estão percebendo e que é fundamental hoje, perto da lavanderia, você ter um plano e que possa ser fácil para as pessoas
tirarem tudo que sacola, essa coisa toda, que é quase um protocolo hoje da quarentena. Agora, com relação ao rol, tudo isso, já há algum tempo, eu sempre gostei do modo de vida do oriental, dessa preocupação de não trazer para dentro de casa o teu sapato, a coisa do sapato, porque é aquilo que não adianta, você circula por todos os lugares. Então, a gente tem sempre buscado, em alguns casos, ter um armário no hall de entrada, onde a pessoa possa deixar o sapato e pegar um chinelo, uma coisa assim. Mas é muito, muito esporádico, não? Mas eu acho que a partir dessa quarentena as coisas vão mudar bastante, e acho que é fundamental ter uma área próximo de chegada, onde você vai deixar o teu sapato e trocar por uma chinela. Acho que isso é um dos pontos bem, bem fortes dentro de casa, certo? E claro que toda a parte de higienização normal vai ter que estar acontecendo, né? Perfeito, Jaime. Caiu aqui minha conexão, mas voltou. Eu queria só te dar, com relação à pergunta anterior, eu vejo assim, a gente aqui já há algum tempo a gente já vinha desenvolvendo esses espaços mais amplos, certo? Mas sempre com o intuito de ou de trazer as visitas para dentro de casa por causa de violência, certo? Que acho que era uma das coisas que pegou muito forte aqui, coisa da violência, das pessoas procurarem não sair e encontrar os amigos em casa, mas o que eu vejo hoje é que vai mudar, não é tanto para trazer os amigos, é para você viver bem dentro da sua casa. Uhum. Foi bom, Jaime, o complemento. Eu queria, inclusive, deixar esse convite aberto. Toda vez que vocês quiserem complementar alguma resposta, por favor, fique à vontade, que assim, a grande diferença, vamos dizer, dessa live para as outras que já promovemos e para as demais, é que nós temos nas demais expertises, às vezes, diferentes, e a gente vai tentando buscar cada expertise de alguma coisa. Aqui, os 4 dominam o mesmo, e é óbvio que vocês têm experiências também diferentes e complementares de acordo com cada lugar, então, por favor, fiquem à vontade para fazer esse tipo de complemento aí, são sempre muito bem-vindos aí. Toda a informação que vocês puderem dar é enriquecedora para a gente trazer aqui esses outputs para a gente levar para o projeto. O Legário, a gente estava conversando nessa semana aí, preparando a live, e aí a gente descobrimos aí que temos aí uma coisa em comum, que nós dois tivemos a oportunidade de conhecer o Japão. E lá, quando eu cheguei contando aqui as histórias do que eu tinha visto lá, o pessoal não acreditava, né? E aí foi engraçado porque sem a gente falar sobre isso, você contou as mesmas histórias, ou pelo menos parte delas, do que eu tinha observado lá, que foi uma coisa que me chocou bastante. Aí eu acho que valia a pena você compartilhar um pouquinho de como é que foi essa experiência sua lá no Japão em relação a essa preocupação, né, de higienização e de dentro de casa também. A gente vê que os japoneses, eles já, né, até os asiáticos, de uma forma geral, esse hábito de usar máscara. É bacana. Numa loja de conveniência, o primeiro item que tem lá é a máscara. A gente... Pois não. O que eu acho interessante é que o oriental ele usa a máscara para não passar a doença para o outro, não é para se proteger. Então, ele tem uma consciência em relação ao ser humano muito bacana. E eu acho que essa consciência e esse cuidado com higiene do oriental vai ser compartilhado com os brasileiros, isso vai estar vindo para ficar, e eu acho que isso vai ser uma das poucas coisas boas da pandemia. E o fato que eu comentei com você, que eu achei muito interessante e engraçado, é que eu saí para a rua, fui passear com uma mochila, aí eu tinha um lixo, uma garrafa de água, alguma coisa parecida com isso, e eu queria jogar o lixo fora e não achava lugar, e nenhuma loja, nada disso, e nem na rua. Então, eu cheguei na entrada do hotel, no hall, e perguntei, poxa, onde é o lixo? Aí o cara falou, não, o seu lixo você guarda na sua mochila e você leva para o teu quarto e guarda no lixo do seu quarto. Então, esse conceito, né, de preocupação com o meio ambiente, preocupação com o próximo e preocupação com o próximo mesmo, é muito legal, e eu acho que isso vai ser compartilhado conosco, com nós brasileiros aí, uma das coisas boas. É isso. Você chegou a entrar lá em algum apartamento específico que você observou essa área de higienização?
ou o lugar de deixar o sapato. Porque no restaurante fica... É simples, né? Assim, você vê no restaurante, você tem um lugarzinho, entra no tatame, deixa lá o sapato, é uma coisa comum. Mas residência normal, da família comum japonesa. Sim, eu fui 2 vezes para o Japão, uma num grupo de trabalho e outra num grupo com clientes. E nas 2 vezes eu tive a oportunidade de visitar casas mesmo, pequenininhas de japoneses. E por menor que seja a casa, você sempre tem na entrada, como o Jaime falou, um lugar para tirar o sapato, para você entrar com as suas meias. Então, essa preocupação de higienização é fundamental. Isso é uma coisa da cultura, está incorporada a eles. E, se Deus quiser, está sendo incorporada a nós também. E eu comentei com você, eu já morei em um apartamento aqui em São Paulo que eu tirei o hall de entrada e integrei a área do hall com a área da sala, para ficar maior. E isso aí vai acabar, quer dizer, hoje eu não faria mais isso, né? A gente está vendo que esse hall de transição, para você fazer a higienização, vai virar uma peça fundamental, isso não tem como voltar atrás. Eu acho que é verdade, você tinha comentado isso, e tem um ponto aí que eu acho que é interessante, que é o seguinte: esse privilégio que vocês têm aí em São Paulo, você tem um hall só para você, que você abre o elevador, é uma peculiaridade de São Paulo, talvez de outras cidades também, mas não é em todo lugar. Em Recife, por exemplo, você não pode ter um elevador fechado para um hall sem que você tenha um bypass para acessar a área de serviço. E até uma curiosidade, que não é diretamente desse nosso tema aqui, mas como é que, enfim, se o elevador ficar preso, como é que você resgata aquela pessoa se parar num hall que só tem uma porta, e se a pessoa estiver viajando, por exemplo, você, ou enfim, ou se a pessoa estiver lá, você tem que passar por a pessoa para tirar a pessoa que estava presa no elevador, né? O condomínio tem que ter o mecanismo para soltar o elevador, senão você fica preso, você não tem outro acesso. É exatamente isso. Saulinho, complementando aí um pouco essa coisa do... que não vai mais existir essa incorporação, né? Por favor, Romero. Perdão, só complementando um pouquinho isso que o Olegário está falando da história do hall, e também o Jaime aí, como cada vez mais você vai ter menos gente trabalhando para você, e a possibilidade de ter essa coisa do auxílio do empregado doméstico, né? Quando você deixa toda essa história de sapatos, sujeiras, tudo ali na porta de entrada, você evita de estar sujando o resto do apartamento, e isso também, de uma forma ou de outra, vai atingir o dono da casa, que passou a ter... Hoje está cuidando da casa, você está limpando a casa, tá? Então, isso tem muito a ver também com a própria estrutura da sociedade, o que é que a gente tem como serviço de suporte, né? Tem uma questão também, que é o seguinte: essa área, queira ou não queira, você tem o hallzinho ali, geralmente o hall de entrada, o vestíbulo, a galeria, que já se tinha, o átrio, como chama em São Paulo, é na parte social. Mas aí você chega, geralmente, com as compras na parte de serviço. Então, em São Paulo já é muito comum, e aí no Nordeste a gente vê menos isso, mas você ter apartamentos de uma entrada só, de uma entrada única. Em que você entra, você já distribui do serviço e do social. No Nordeste, de uma forma geral, ainda tem uma certa setorização, né? Você tem a entrada de serviço separada da entrada social. No caso desse, assim, a gente está falando de uma nova área, a gente está falando de agregar mais espaço, a gente está falando de agregar mais espaço no momento que o bolso das pessoas está diminuindo, então as incorporações estão ficando com margens mais apertadas. E aí, a gente coloca ela no começo, coloca na área social, coloca na área de serviço, ou a gente tenta unificar essas entradas e colocar uma área de injeção única que já se distribua para o social ou para o de serviço? Eu acho que você ter um hall privativo para o seu apartamento, sem ter contato com outros vizinhos, é um ponto importante de venda. Para apartamentos que possam ter isso, normalmente apartamentos com maior metragem. E eu não acho que isso vai ser abolido na nossa região, entendeu? É o famoso 1 por andar, que você chega e entra no teu apartamento e o barulho do teu apartamento não passa para o barulho do apartamento do vizinho, em frente, por exemplo. Então, o que se comunica são os apartamentos, é o hall de serviço que se comunica aos outros apartamentos. Acho que isso é um ganho. O social é que você tem, entendi. Você compartilha o social, desculpa, o de serviço, e o social é que você mantém independente, né? O social você mantém independente, exatamente. Eu acho, Compartilho de serviço.
Complementando aí também, eu acho que a mudança vai ser exatamente assim, como vocês estão comentando, mas também desde a parte social. Como a gente faz muita coisa de edificação também, a gente já nota uma mudança dessa demanda. Vão ter mudanças de hábito e de costumes. Quem vai receber uma encomenda, quem vai repassar, quando você chega na sua casa com o seu carro, aonde é que você vai desembarcar suas compras? E aí, desde fora, na parte de funcionalidade, vai ser revista isso, talvez venha criar novos espaços, e eu acho que isso vai ser uma grande modificação da pandemia, sim. É esse hábito da higienização, esse hábito de você trazer algo para a sua casa, para o seu apartamento. Então, não só na questão do hall, mas se pensar no projeto inteiro, como um todo, eu acho que os prédios vão ser adaptados, espaços para encomenda, espaço para você chegar e adentrar no elevador e chegar na sua casa, e nós, como arquitetos de interiores também, que somos, a gente vai começar também a mexer um pouco na funcionalidade, na posição do tanque, na posição da pia em si, onde é que vai estar, vai começar a criar, eu acho que as plantas vão mudar bastante, as áreas comuns dos prédios vão modificar, as plantas vão modificar, e quanto às áreas em si internas, eu acho que vai continuar sendo praticamente como é. É o seguinte, a necessidade da família a gente vai atender. Só que acabou aquela história que Romero mesmo falou, da sala fake, bonitona, para receber os amigos. Não. Vão ser espaços cada vez mais práticos, cada vez mais funcionais, cada vez mais bacanas e cada vez mais vão requisitar nós, arquitetos, para poder resolver isso aí também, evidentemente. E é aquela questão, onde é que eu vou estudar? Poxa, eu tenho um apartamento de 3, 4 suítes, tenho 5 filhos ou 2 filhos, o que seja. Bom, mas não quero ficar enclausurado, quero sair. Então, eu posso ir para o espaço gourmet, como o Alegado falou, e ter uma outra função, poder estar trabalhando lá, acessando, estudando. Eu posso, de repente, a cozinha diminuir ou perder o espaço, porque a turma não quer ficar escondida lá atrás da cozinha. Vai diminuir a quantidade de funcionários, talvez, ou não. Mas você quer mandar na sua casa, você quer curtir a sua casa, você quer entender, vai passar a entender de forma diferente. Isso é fato. Ô, Saulo, eu só queria fazer uma ressalva aqui. Eu estava conversando com o Humberto, então eu, o Romero e o Jaime, a gente estava achando que talvez os novos projetos para apartamentos precisem de quartos maiores, para maior espaço para uma bancada, para cada filho trabalhar isoladamente em seu quarto. E aí já vem o nosso amigo Humberto com sua prole de 5 filhos e fala que não, que cada um está no seu fone de ouvido. Então, essa é a grande beleza da nossa profissão, é tentar justamente entender o cliente e saber qual vai ser o produto adequado para ele. Então, essa história do Pande Building é muito legal, porque a gente está justamente fazendo esse exercício aí e usando o Humberto como cobaia. Exato. Não, mas é para a diversidade. Ou seja, cada um tem uma idade, cada um tem uma quantidade de filhos, uma família diferente. Nós somos, evidentemente, clientes também de nós mesmos. E a gente aprende. Agradeço a você, Humberto. Não é? Você, além de ter o termômetro do escritório, você tem um termômetro dentro de casa. E o nosso desejo é o sonho do cliente, é transformar. É isso aí. Pois é, além de você ter o termômetro do escritório, você tem um termômetro em casa de várias gerações diferentes, usos diferentes e simultâneo, né? Então, exato. Essa pergunta do home office. Eu venho aqui no Pandemia e digo, olha, e aí, vocês acham que vão ter home office? Aí o Alegado diz, claro, vai. Agora o home office vai ser dentro dos quartos, e aí o Humberto diz, eu tenho 5 filhos. Ele diz, bom, um para cada um dos quartos e um para cada um dos 5 filhos. Aí o Humberto diz, bom, mas eu não preciso ter um espaço propriamente dito, porque ela se deita na cama lá e já está no home office dela. Então a gente tem que realmente tentar entender, tentar construir do que é que a gente tira de tudo isso, né, para poder propor aqui no Pandemia, de repente, dois tipos de home office diferentes, né? A gente está fazendo aqui essa live e hoje, coincidentemente, saiu uma matéria no Valor Econômico, da minha amiga Chiara Quintão, que falou exatamente dessas revisões dos projetos residenciais, que foi um pouco do que foi demandando esse projeto home office, né? A gente foi vendo do projeto Pandemia, que a gente foi vendo as empresas revisando esses projetos que estavam previstos para lançar esse ano e tal. E, enfim, a gente acabou criando aí esse projeto. E aí, quando ela me perguntou, Saulo, o que é que você acha que vai me impactar nesse empreendimento? Eu falei por alto, né, da parte de higienização, falei também da parte do home office, e eu falei para ela o seguinte, eu disse, olha, todos os home office vão para a varanda.
E aí vocês estão me dizendo aqui uma outra coisa, e aí eu vou na hora que a gente estiver materializando isso no projeto, eu vou fazer essa provocação da gente ver como é que ficaria esse espaço nos quartos, mas também a gente ver como é que ficaria esse espaço na varanda. Porque pegando o gancho do que o Romero colocou, eu acho que se a gente vai para um lugar mais arejado da casa, mais iluminado, onde você tem uma área envidraçada maior, eu acho que você tem condições de resolver um home office com menos espaço, ocupando menos espaço. Ou seja, se você já tem uma varanda na frente da sala e você puxa uma sacadinha ali, você consegue colocar um L de mesa que lhe acomoda e você está com bastante vidro, então a sensação de você ficar preso ali talvez não lhe incomode tanto. O grande problema é que, já que a gente está trazendo a varanda como um ponto central de convivência da casa, como é que a gente resolve a parte de privacidade? Né? Então, de repente, a gente pode ter ali na parede da sala, antes de ter essa sacadinha, não sei se vocês estão visualizando aqui o que está na minha cabeça, mas se a gente tiver uma portinha de correr que fique ali por trás da estante de TV, por exemplo, passando e fechando aquele ambientezinho, você consegue resolver privacidade, reduzir um pouco a questão de acústica e não se sentir claustrofóbico, de repente, no espaço que eu falei na matéria, de 1,5 m por 1,5 m, de 1,5 m por 2 m, você consegue acomodar ali, não os 5 filhos, viu, Humberto? Aí vão ter que ficar nos quartos mesmo, mas pelo menos o dono da casa ou ele e a esposa, dá para a gente acomodar ali. Mas deixa eu aproveitar que eu estou gostando que a gente está se complementando. Saulinho, só um gancho aí nessa história. E botar mais uma... Saulinho, só um gancho aí nessa história. Essa semana saiu aí uma pesquisa do BTG Pactual, junto com o Decode, tá? Falando sobre um pouco das tendências de consumo aí dos últimos dias, tá? E o que ela mostra na pesquisa é que houve um aumento de quase 300% na procura de cadeiras para escritório e quase 250% na procura de monitores, tá? Na realidade, assim, a gente vê que está muito mais ligado a conforto do que, às vezes, propriamente dito, de espaço, tá? As pessoas, eu acho que elas não se prepararam, muitas vezes, para ter um bom home office, ou ter uma cadeira bacana para poder passar um dia inteiro ali sentado na sua própria casa, que era a preocupação que ela tinha no seu escritório. Então, assim, às vezes a gente talvez não precise nem de muito espaço, precise realmente da qualidade do que tem como escritório. Eu acho que essa seria uma das chaves para quem tem pouco espaço, tá? Se preocupar mais com a qualidade do seu mobiliário. Entendi, Romero. Entendi. Bom, deixa eu aproveitar, Romero, que você está aí com a palavra, eu ia pedir para você e para o Jaime puxarem a discussão e, por favor, alegarem o Humberto, fique à vontade para complementar. Vou botar mais um ingrediente aí. Já que a gente está colocando tanto espaço, eu estou aqui, como eu falei, numa casa, e aí no quarto agora entrou um novo uso, que é um tatamezinho aqui para fazer yoga e crossfit, que a minha esposa faz aqui. E aí, onde é que a gente coloca esse espaço? A gente vai colocar isso dentro do apartamento também, convivendo com que ambiente, e, enfim... E a gente você acha que vai ser uma prática, as pessoas vão começar a fazer aqui, porque foi engraçado esse período de transição, foi tudo muito rápido, né? Então, ela, por exemplo, ia lá para o box de crossfit e tal, quase que diariamente. E aí, quando veio para cá, ficou assim, querendo se mexer, porque estava sentindo falta daquela rotina e tudo. E aí, de repente, surgiram os personagens online de crossfit. E aí, de repente, legiões aí seguindo esses personagens aí de crossfit, e todo mundo fazendo seu crossfit em casa. Então, quem está numa casa, às vezes a gente pega aqui, vai para a beira da piscina, bota lá o celular e ela faz lá o exercício. Só que quem está no apartamento, onde é que pode conviver esse espaço? Onde é que a gente pode integrar esse espaço? Vai para a varanda também? Opa, Saulinho. Tinha saído aqui, viu, querido? Desculpa. Entrou uma ligação aqui e me derrubou. Tranquilo. Rapidamente, eu vou repetir aqui a pergunta, que é o seguinte: como a gente pode inserir mais um uso nessa equação toda que a gente está conversando aqui, que é o uso dos exercícios físicos dentro de casa? Você poder fazer um yoga, fazer um crossfit, fazer algum exercício dentro de casa, se movimentar dentro de casa, aí onde a gente incluir esse ambiente, esse espaço, prever esse espaço. Seria na varanda também? Vocês veem alguma outra solução para isso? Bem, posso falar? Eu acho assim, que principalmente em espaços menores, apartamentos
menores, você vai ter que achar um lugar, não tem assim especificamente um lugar que você vai, porque é muito esporádico. Na verdade, esse tatame vai ficar só ali na hora que você está fazendo o exercício. Então, aí eu acho que não é. Claro que se você estiver projetando uma casa e se tiver a oportunidade de criar uma área ou uma sala de massagem ou então uma pequena academia, aí é diferente. Mas nos apartamentos hoje você não tem muita, sabe, o que se tiver uma circulação boa de hall, você vai fazer por ali, ou no próprio living, né? Com mesa de centro, tal. Você vai ter que mexer em algum lugar. Na verdade, um apartamento menor não tem como você ter uma área que você vai botar um tatamezinho para fazer, vai precisar de 1,5 m por 1 e pouco ali, pelo menos. Então, mas isso é uma coisa que vai estar acontecendo por causa da pandemia, certo? Eu acho que isso logo vai passar e as pessoas vão voltar para a academia, vão voltar para fazer, não, talvez não tão intenso, mas que vai acontecer. Agora, eu acho que o mais importante de tudo é que as pessoas vão estar buscando conforto dentro de casa. Então, eu acho essa coisa da poltrona um dado muito importante, porque as pessoas não se preocupavam de jeito nenhum com a poltrona de trabalho em casa. Sempre pegava qualquer cadeira, não investia jamais. E é fundamental, principalmente para quem vai passar o dia trabalhando, que essa poltrona seja o mais confortável possível. Então, essa pesquisa mostrou que realmente as pessoas estão começando a buscar conforto mesmo, porque não dá para pegar a cadeira da sala de jantar e você passar 4, 5 horas trabalhando numa cadeira que não é confortável para isso. Então, eu acho que é muita novidade. Aquilo que eu falei no começo, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita novidade e que o arquiteto primeiro, que eu acho que o arquiteto tem um papel muito grande dentro da quarentena. Por quê? Porque ele ofereceu espaço bacana já para essas casas que as pessoas estão morando. Certo? Então, eu vejo assim, o que a gente procurou fazer durante todo esse tempo foi sempre essa preocupação de conforto para o cliente, certo? Então, isso é uma das coisas que o papel do arquiteto está sendo revelado agora na quarentena. E, claro, que as pessoas que não têm esse conforto vão estar buscando um arquiteto para fazer. Então, eu acho que como é tudo muito, muito novo, certo? Mas é uma coisa que vai estar acontecendo gradativamente. Ô, Jaime, tem um ponto que eu acho que eu vou pedir ajuda aos demais aí para lhe complementarem. Olegário, seu microfone está desligado, Olegário. De Humberto e Olegário estão desligados. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Voltou? Então vamos lá. Tá certo? Voltou. Obrigado. Beleza. Bom, tem um ponto que eu queria pedir ajuda aí para você me complementar, que é o seguinte: esses espaços, né, assim, a gente, eu acho que a grande lição que a gente está tirando da quarentena é o fato da gente ter hábitos que a gente foi forçado a fazer pela situação que nós temos e que a gente começou a descobrir que esses hábitos são bons de fazer da forma que a gente está fazendo, diferente do que a gente fazia antes. Então, isso acontece com o home office, isso acontece com o gourmet, você cozinhar. Eu mesmo não cozinhava nada, estou começando a tentar fazer alguma coisa aqui. E aí já estou querendo botar uma varanda gourmet. Vocês conhecerem um escritório de arquitetura bom para fazer um projeto para mim, por favor. Tem bastante. Viu? Eu vou querer fazer um. Né? E aí, esse aspecto de que a gente está vivendo na pandemia e quando a gente voltar, vai voltar todo mundo na vida normal. Eu não sei, por exemplo, se as pessoas que passaram a fazer esse exercício em casa, se vão tomar gosto e vão achar mais prático, não ter que se deslocar. Tem gente que não gosta de estar na academia para vestir uma roupa de ginástica e por aí vai. E aí eu queria provocar o Olegário no sentido da parte imobiliária, que a gente estava conversando e você provocou, até brincou com o Jaime durante essa semana, de que vocês vão fazer uma parceria do imobiliário para começar a desenhar esses imobiliários aí, que a pandemia, não é? E aí, só pegando um gancho aqui, antes de você responder, Olegário, a gente falando aqui de adietização e tal, talvez as pessoas estejam escutando a gente e pensando, poxa vida, quer dizer que eu vou entrar na minha casa agora e vou ver um monte de sapato sujo na porta, como é que eu vou tratar aquilo ali? É claro que ali a gente vai ter um armário tratado, com design e tudo mais, para poder acomodar esse sapato sem tirar a beleza da entrada da casa, se for o caso dessa área estar na área social.
Mas fica à vontade, Wagner, pode complementar. Então, eu achei legal o que o Jaime falou, e eu acho que a maioria dos arquitetos está recebendo inputs positivos dos seus clientes. Nosso escritório está bem feliz. A gente tem recebido fotografias, quer dizer, de espaços, como eu falei lá atrás, que a gente já vem se preocupando com qualidade do uso da casa através dos nossos projetos. Então, esse é um feedback bem legal. Agora, quanto à academia, eu queria ressaltar que o Jaime é um designer de mobiliário, além de um grande arquiteto, mas ele é um cara super premiado de mobiliário, né, Jaime? O cara é fera. Então, eu falei que daqui a pouco a gente vai estar nas lojas aí e vai ter banquinho para você comprar pronto, com um sofazinho, para você colocar o sapato na porta do seu hall de entrada. Isso eu acho que vai ser uma verdade, porque, por exemplo, eu mesmo já tive que desenhar isso para alguns clientes, porque o cliente tinha essa filosofia de vida, mas acho que isso vai ser massificado, vai acontecer muito. E isso do hall de entrada. Quanto à academia, aconteceu um fato comigo muito interessante. Eu estou no interior e eu trouxe barrinha de peso, colchonete, bola de alongamento, eu comprei tudo, tudo aqui. E aí, eu acho que quando acabar a pandemia, eu vou agir exatamente dessa forma. Eu não vou voltar para a academia. Achei uma delícia fazer em casa. Fazer sozinho, eu achei muito bom. Então, eu acho que a gente vai acabar desenhando. Você pega, por exemplo, um apartamento de 50 metros quadrados. Você pode fazer uma parede com 30 centímetros de profundidade, que tenha todos esses equipamentos. Você abre a porta do armário, desce uma prancha de supino e dentro tem o espaldar de alongamento. Eu acho que o legal do arquiteto é isso. A gente vai repensar os espaços e até para a área de gourmet, a gente vai pensar para o escritório com o uso de arquitetura de interiores, com marcenarias bacanas. Isso aí. Eu acho que a gente já falou... também a sua influência japonesa, viu? Eu acho que a gente falou aí um pouco de tudo e todo mundo com a mesma visão, de certa forma, também, em alguns aspectos. Eu acho que o móvel vai ser realmente cada vez mais valorizado, vai acabar aquele negócio de figurativo, a turma vai procurar mais design, mais qualidade, mais conforto. Os usos vão ser mais diversificados, mais polivalentes, digamos, vai ser poliusos mesmo, praticamente, os ambientes. É isso. E acho assim que os ambientes vão ser requalificados, sim, mas lembrando que a gente está vivendo num momento pandemia. Então, hoje nós somos obrigados a ficar em casa. Não tem restaurante, não tem lanchonete, não tem escola, não tem nada, está fechado. Então, o uso da casa está sendo intenso. Tudo que a gente achar que vai acontecer de uma hora para outra, de repente, e que a gente tem que mudar os projetos, não. A gente vai ter que filtrar, evidentemente, todos nós, e sempre vai ser a mesma coisa, vai ser o cliente que vai demandar o que é que ele precisa em si. Algumas coisas vão ficar, a gente vai aprender, a gente vai ver que a gente teve mais qualidade de vida, pode otimizar o tempo. Eu acho que o que vai acontecer no final de tudo é a valorização do lar, valorização, graças a Deus, da família, que é o nosso bem maior, e valorização dos profissionais de arquitetura e dos amigos de verdade, os valores humanos que devem realmente ressaltar cada vez mais, e que é nosso bem maior, né, pessoal? Eu acho que é por aí. É o essencial. Uhum. Bom, nós já estamos aqui com quase uma hora de live. Eu ia sugerir aqui que a gente começasse, com esses 4 aí, eu acho que a gente tem conteúdo para fazer algumas lives. Então, para a gente não estender muito, eu vou sugerir o seguinte. Eu vou puxar aqui algumas perguntas que eu acho interessantes e algumas até dentro da parte que a gente tem aqui no roteiro para complementar, mas eu queria aqui começar dizendo o seguinte. A gente tem falado aqui, é comum, quando a gente fala sempre de mais espaço, de novos usos, a gente está sempre incluindo, né? E aí, Romero, essa vai para você, viu? Opa, manda aí. A gente está falando de soluções que tem mais espaço, e aí, consequentemente, mais espaço significa um poder aquisitivo maior. A gente está falando aqui de mais recursos. E aí, pegando o gancho que o Silvio Meira deu lá na live de abertura, de que a gente precisaria nacionalizar o debate, o Pandebuilder ele não pode ser um edifício voltado para o altíssimo padrão
será que a gente não está falando aqui de soluções, Romero, assim, muito exclusivas para esse público AA? E aí, como é que fica o restante das edificações? Como é que você enxerga aí? Fazer essa provocação aí para você. Vamos lá. Eu acho muito interessante essa colocação dele. Eu não acho uma colocação que a gente deva não considerá-la. Mas o que é muito importante é saber que o principal desse movimento, dessa conversa da gente aqui, é startar um movimento que possa trazer soluções, e soluções que, aos poucos, elas vão ser adaptadas a todos os usos e em todos os níveis sociais. Isso é muito interessante. É você imaginar ali uma indústria de carro que há 20 anos atrás ou 15 anos atrás colocou um airbag como sendo um opcional super caro, e hoje está presente em todos os carros, nos mais simples, nos carros econômicos. Então, assim, pensar que a gente não está aqui para dar uma solução, principalmente para a sociedade, no sentido de tentar resolver a solução econômica da sociedade hoje aqui, mas principalmente levantar questões que possam, aos poucos, serem adaptadas nos espaços mais simples. Isso fica muito claro quando você vê aqui um movimento que se instalou aqui em Pernambuco, em Recife principalmente, em que várias favelas foram, assim, algumas empresas foram lá e instalaram pias nessas favelas. Você mostra que, assim, a conscientização da limpeza, da proteção, ela é acessível a partir do momento que você muda o pensamento daquela população ou daquelas pessoas que estão sendo influenciadas aquela ação específica, tá? Então, assim, eu acho isso muito bacana o que a gente está fazendo aqui hoje, porque, assim, a preocupação é levantar questões que possam, aos poucos, serem inseridas mesmo nos projetos mais simples. E assim, isso não é resultado de um clique do dia para a noite, mas justamente dessa coisa de você desenvolver produtos que, num primeiro momento, vão ter custos altos e, aos poucos, vão ser diluídos ali, isso vai ser incorporado em projetos mais simples. Eu acho que é através disso que a gente desenvolve um pensamento social realmente de distribuição de soluções. O quanto isso vai durar, eu acho que assim, cabe a nós acelerar esse processo para que possa chegar na outra ponta, tá? Mas assim, tudo é muito válido nisso. Assim, a preocupação de Silvio quando ele levantou isso lá é muito pertinente, mas assim, isso demanda um certo tempo, como as soluções tecnológicas também. Você imaginar que hoje tudo se resolve digitalmente, como a gente está fazendo aqui, uma boa parte da população não tem acesso a esse tipo de coisa ainda até os dias de hoje, né? Então, assim, a gente não pode reputar a ele a culpa disso, porque ele faz por onde tentar fazer com que cada vez mais essa coisa do digital, da tecnologia, seja mais acessível. Então, assim, aos poucos a gente vai fazendo as partes da gente e vai distribuindo para que isso possa acontecer de verdade em níveis diferenciados, né? Eu concordo muito com o pensamento dele, mas eu acho que o papel da gente aqui hoje é encontrar soluções que possam ser disseminadas. Isso. Eu fiz essa provocação, eu concordo com você, até dei uma resposta nessa linha para ele lá na live, foi pego de surpresa, mas eu acho que eu consegui explicar que assim, a gente está aqui com uma tarefa difícil de a gente tentar enxergar ao máximo o que a gente tem de opções na mesa. Algumas dessas opções vão ser viáveis para todos os empreendimentos, outras vão ser viáveis para alguns, e talvez a gente traga aqui opções viáveis para nenhum deles, por causa do custo. Porque tem certas coisas de tecnologia, como a gente viu, por exemplo, na hora que você pega na maçaneta, você está sendo contaminado. Bom, tem tecnologia de reconhecimento facial, a gente vai trazer aqui uma empresa, que é a MedKey, que já tem essa tecnologia. Mas isso cabe na conta do empreendimento. Então, a gente entende que essa função do Pandebuild, dessas discussões aqui, é a gente ser o mais abrangente possível e estimular esses novos usos. E tem coisas que são soluções novas, que ainda tem um preço alto, como tudo, todas as tecnologias começam com um preço mais alto, e à medida que vão ganhando escala, esse preço vai chegando aqui na realidade. Perfeito, exatamente isso. Eu tô aqui pegando aqui alguns... Não é isso? Eu estou pegando aqui algumas perguntas, aí estou aqui, nossa amiga Carol Boxer, viu, Romero e Humberto, lembrando aqui, concordando com a questão da segunda residência, disse que já lá na Queiroz Galvão já identificou um aumento dessas vendas, desse tipo de equipamento. Cristiana Araújo, fazendo aqui uma pergunta, nossa amiga Cris, arquiteta de excelente qualidade, está fazendo aqui uma pergunta em relação às áreas comuns futuras. Né? A gente está falando sempre de compartilhamento, e eu vou fazer duas perguntas em uma aqui para provocá-los.
misturar aqui com a do meu amigo Nicásio, lá da Mota Machado de São Luís, grande Nicásio. E aí o Nicásio pergunta em relação aos apartamentos compactos. E aí vou pegar essa pergunta da Cris de áreas comuns futuras com uma pergunta do Nicásio. Por que eu estou misturando as duas perguntas? Porque o apartamento compacto ele parte da premissa que você está pegando uma parte da área do apartamento e você está tirando ela para a área comum, para você aquele uso que você ia fazer dentro do apartamento, você faça com uso compartilhado. E agora com essas restrições de compartilhamento, como é que vocês acham que vai ficar essas áreas comuns futuras e os apartamentos compactos? Eu até falei um pouco sobre isso, que eu acho realmente que as áreas comuns vão mudar um pouco, não é? Então, a gente já está aprendendo isso. Como eu falei, são hábitos que vão mudar devagarzinho. Tipo, em obras maiores, obras comerciais, etc. e tal, você tinha um lavatório próximo ao banheiro. Agora, pode ser que a gente venha encontrar isso como mobiliário urbano, sim, bem resolvido. Hoje mesmo já tive uma demanda para desenhar um lavatório para a área pública. Ou seja, ele vai estar do lado de fora, vai estar nos aguardando ali, provavelmente. Isso é mais fácil a gente visualizar. A questão da tecnologia, Saulinha, como você mesmo explicou, vai de acordo com o investimento, custo-benefício, o que é que eu posso pagar para ter. Né? Mas é evidente, está sendo muito rápido esse aprendizado para nós arquitetos, está sendo muito rápido, porque a gente está obrigado a viver isso de forma fechada e cada vez pensando mais. Cada escritório de nós todos, eu sei que todo mundo trabalha nas mais diversas áreas, então está vindo informação de todo canto, e nessas áreas comuns vai ter que ser alguma coisa mais ou menos assim, individualizada, boxezinhos, galeriazinhas, horários, tal, provavelmente. A gente vai aprender muito com isso. Vamos escutar o que é que o pessoal quer dizer disso aí também. Eu acho que é um ponto interessantíssimo. Vamos lá. Jaime, quer falar alguma coisa? Oi. Eu acho que tem muita coisa para falar principalmente as áreas menores, apartamentos menores, mais compactos, é uma coisa que já faz parte de pedido das consultoras no meu escritório, certo? Mas cada vez mais a área comum vira um clube, certo? É praticamente um clube onde o apartamento diminui cada vez mais em área e o clube vai ampliando. Eu acho que vai continuar, eu acho que a tendência é, principalmente pelo custo do metro quadrado, dos casais mais jovens, do pessoal mais velho que os filhos foram embora, tudo isso, eu acho que isso é uma fatia da população que vai estar cada vez mais latente, vai estar acontecendo muito mais. Mas eu acho que o que vai mudar é muito ligado à higiene. Eu acho que esses clubes, essas áreas que eu chamaria de clube, de área comum dos edifícios, vai ter que ter cabine de higienização, vai ter que ter esse tipo de cuidado, porque as academias vão continuar sendo abertas e vão ter que estar sendo usadas por um número certo de pessoas. Não vai dar para ser uma academia, ficar só uma pessoa, depois vem outra, não dá, a gente não consegue isso. Então, eu acho que o que vai mudar muito no conceito do Brasil é essa coisa da higienização, essa preocupação em higienização. Aí, quando você pega e você ouve o Romero dizer que é uma favela, você tem que fazer uma pia, assim, entendeu? Isso é muito sério, eu acho que essa parte social. Acho que o arquiteto tem uma obrigação muito grande em prever isso, certo? Em mudar um pouco, fazer esse conceito de higienização chegar mais próximo da pessoa numa favela, numa área dessas áreas de comunidade. Então, isso eu acho que cabe ao arquiteto, principalmente desde da faculdade, nos cursos de urbanismo, existe essa preocupação muito grande que acho que ficou muito afastada do arquiteto. Eu vejo hoje aqui em Curitiba que a gente começou uma ação que o Romero começou e a gente continuou, certo? E a gente trouxe para Curitiba e os arquitetos jovens estão todos empenhados em querer criar alguma coisa para as comunidades. Então, eu acho que é uma mudança muito grande na cabeça das pessoas, e principalmente dos arquitetos. Tem uma questão aí é um contraponto, na realidade é um contraponto e uma contramão, quando a gente estava vendo o mercado imobiliário cada vez mais trabalhar espaços menores e criando espaços maiores de convivência comum, essa coisa do co-living, né? A gente vê que hoje você passa a pensar duas vezes em como resolver essa questão do co-living diante dessa pandemia e da maneira como a gente está vivendo
hoje. Então, assim, a gente está tendo algumas coisas em relação à área comum, a gente faz muita área comum de prédios, e o que é que a gente tem visto, que cada vez mais essa história do concierge, aquela pessoa que vai receber, principalmente essa coisa do iFood, do e-commerce, essa coisa de você receber todos esses deliveries. Hoje, a presença não mais de um porteiro, mas de um concierge, você tem um espaço específico de concierge, você tem uma área específica de guarda desses materiais que você está recebendo. Você vê hoje muito comum nos prédios, eu visitei alguns prédios agora durante esse período, a gente estava com algumas obras pontuais e estava fazendo, quando eu ainda podia fazer essa coisa, em alguns prédios proibiram essa coisa da gente fazer fiscalização de obra e até ter obra em prédio. Você chegava num hall, numa anticâmara de prédio, aquela coisa toda fechada de vidro, e você tinha um banco ali com 10, 15 pacotes, 20 pacotes em cima do banco, com o nome das pessoas, uma fita ali daquela que usa para cena de crime, para você não avançar da área, e você ali sair tentando encontrar o seu pacote, ou o sujeito chegar e dizer, esse é seu, esse é seu, esse é seu, para você não tocar no pacote de ninguém. Então, assim, mais do que nunca, essa coisa do delivery, da gente ter espaços específicos para isso na área comum, essa coisa de você poder marcar horário para você fazer o seu treinamento numa academia, você usar essas áreas comuns, eu acho que isso vai ser também uma postura que vai ser adotada, pelo menos durante um bom tempo, até a coisa se normalizar. Assim, eu acho que é uma reestruturação no pensamento da gente do que são áreas comuns e de que maneira vão ser usadas, né? Assim, a gente vê essa coisa muito, às vezes, assim, exacerbada, da gente pensar, ver muita reportagem, assim, em muitas revistas, em muita coisa digital, essa coisa de você vai ficar numa cápsula isolada, no convívio, você vê um restaurante com uma placa daquela de acrílico entre você e o seu interlocutor do outro lado. Eu acho que assim, isso pode ser até uma coisa temporária, mas a gente não vai aguentar viver dessa forma muito tempo. Eu acho que a gente vai chegar numa solução e essas coisas, aos poucos, elas também vão ser retiradas, esperando que isso venha a segunda onda e a gente até use novamente, tá? Mas eu acho que a gente vai ter uma reestruturação na parte do comum, e eu acho que a gente vai repensar um pouco essa coisa do co-living, porque assim, quem está vivendo hoje num espaço desse deve estar vivendo preso num espaço pequeno, porque não está podendo usar essas áreas comuns como gostaria, né? Ou assim, essa coisa das pessoas vivendo uma irmandade, uma fraternidade dentro do mesmo prédio, que é a ideia do co-living, né? Mas esses caras, tem alguns prédios de co-living em São Paulo que estão promovendo interação entre os moradores via internet, jogos, comunicação. Então, o ser humano sempre dá um jeito de se adequar à realidade, né? É o pulo do gato, né? É o pulo do gato. E por exemplo, essa parte de home office... Oi? E essa parte de home office também já estão compartimentando para conseguir que se consiga trabalhar na mesma área, mas de maneiras separadas. O pulo do gato já está acontecendo. Mas eu sou otimista. Eu acho que isso aí vai acabar logo, viu? Descobrir logo as pessoas colocam. Esse momento de encapsulamento, de isolar realmente totalmente, é um momento de pânico, é um momento que a gente está passando. Imagina nós, o povo brasileiro, imagina o povo italiano, chegar, não dar 2 beijinhos, não se encontrar. Vai ter, com muita cautela, vai diminuir muito, vai mudar muita coisa que a gente só vai aprender com o tempo, realmente. Mas eu acho que nós, arquitetos, é que vamos achar primeiro algumas soluções, tipo os restaurantes. Você vai sugerir que seja mais ventilado, que tenha mais área verde, que tenha mais troca de ar. As residências também, que a gente não se preocupava tanto, só a questão da mecanização da troca de ar, talvez venha a ser algumas opções, algumas soluções. Eu acho que a tecnologia vai nos auxiliar muito nisso. Eu acho que a arquitetura vai responder isso rapidamente, porque eu sei que nós somos incansáveis mesmo, a gente não para de encontrar soluções. Então, esse momento inicial vão ter atitudes radicais. Isso passando, é como o Romero mesmo disse, Jaime Olegário, vai passar devagarzinho, a gente vai voltar à normalidade, agora com grandes aprendizados, realmente vai mudar, evidentemente. Agora, eu acho que principalmente essa questão dos valores, da higienização, etc. Mas, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também não vejo a hora de voltar. Mas vamos lá. É porque a gente tem o hábito de toda vez que a gente achar, bom, isso aqui funcionava desse jeito, e agora vai deixar de existir, a gente nunca cogita a adaptação, né? Como estão aí os restaurantes voltando. Eu queria deixar 3 mensagens aqui rápidas para dizer o seguinte:
A gente está trazendo num painel aí futuro pessoas de cada continente diferente. Vai vir aqui uma pessoa da Ásia, uma pessoa da Europa e uma pessoa da América do Norte. Como eles estão em estágios diferentes de lockdown, eles irem compartilhando o que está acontecendo. Bom, e as academias e as áreas comuns do prédio, como é que vão estar? Eles vão trazer essa experiência do que está acontecendo lá para a gente colocar no prédio, né? Eles já estão no futuro nesse aspecto, vamos dizer. Muito bacana. Então, esse é um ponto. Tem uma pergunta aqui do Xisto Medeiros. Tem muita pergunta, eu não vou conseguir ver tudo, porque acho que a gente já está até passando aí um pouquinho do tempo, mas o Xisto Medeiros, ele perguntou, bom, e as cidades inteligentes? Isso vai ter vez? Eu vou só deixar um spoiler aqui, que na sequência do Pandemia, a gente está anunciando a Pandecity. E isso a gente vai trazer aí alguns especialistas da área para ver como o tecido urbano pode conversar com esses pandemídeos que virão daqui para frente. Então, isso é um segundo ponto. Eu estou aqui com o pessoal lá da Suassuna Fernandes, viu, Romero? Me pedindo aqui de todo jeito para dizer que no nosso lançamento aqui, que nós vamos fazer esse ano, quer dizer, se a pandemia deixar, estava previsto exatamente aí o serviço de concierge e o delivery room. Então, está dito, pessoal. E isso eu acho que está bem alinhado com esse pensamento da gente. Bom, e por último, a questão de tecnologia. Tem muita gente aqui pedindo em produtos sem toque. E aí eu queria também anunciar que nós vamos ter aí 2 craques nessa área. Tem o Bruno Loreto, da Terracota Ventures, que vai ser nosso painelista aqui, vai trazer todas essas tecnologias para cá, na próxima live. E o Everton Fischer, que tem anos e anos aí de experiência da IBM na área de inteligência artificial, para a gente ver como é que isso a gente pode adequar ao nosso pandemia. Então, queria aqui, mas quase 80 minutos. Foi uma aula, eu acho, fantástica. Eu acho que tem muito a agregar. Esses outputs, eu acho que a gente vai ao longo das próximas semanas desenhando e vamos passar esses croquis aí para vocês, para a gente começar a criar essa coxa de retalhos. E esse trabalho não termina aqui. A discussão, enfim, ver se tem alguma consideração de hoje. Muito bacana estar aqui com esses feras aí da arquitetura. São amigos, são pessoas hoje que fico muito feliz de ter perto e saber que a gente está trabalhando aí num bem comum, tá? Quero aproveitar aqui para agradecer a Suassuna Fernandes também. Ela contribuiu aí arrematou um projeto nosso para contribuir na distribuição aí de cestas básicas e EPIs. E assim a gente fica super feliz de saber que a Suassuna Fernandes também está colaborando aí para a gente minimizar um pouco esse impacto nas famílias mais vulneráveis, tá? Fiquei super feliz, Saulinho. Obrigado aí pelo seu carinho e pela sua disposição, amigo, de ajudar, viu, meu irmão? Isso bacana. É um prazer para a gente. Romero e Jaime estão fazendo aí um trabalho fantástico na área social. E isso que o Romero acabou de colocar, eu vou aproveitar e convidar outros incorporadores a seguir esse exemplo aí que a Suassuna Fernandes fez. O que a gente fez aí é o seguinte: a gente comprou um projeto do Romero Duarte Arquitetos e aí vamos disponibilizar isso para um dos nossos empreendimentos, né? Porque os clientes, enfim, todo mundo gosta dos projetos de Romero, do trabalho de Romero. E convidar Humberto, você também, que se engaje nessa parceria, nessa campanha, porque a Suassuna vai comprar um seu também, viu? Porque a gente é fã dos dois e aí temos todo o interesse de ajudar e todo esse tipo de iniciativa, tá certo? E acho que até a gente vai lançar um tipo de moda aí legal, porque quem não quer comprar um apartamento com a assinatura de um de vocês, 2 pernambucanos, mas também desse paranaense que está aí, desse paulistano que está aí também, nos seus respectivos mercados. Então, acho que vocês estão de parabéns por ter tido essa iniciativa e acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que agradecer bastante a você, Saulo, que para a gente, para mim, principalmente, foi muito bacana esses minutos aí que a gente conseguiu trocar. Eu acho que a gente está vivendo um momento que tem que haver essa reflexão e muita mudança mesmo daqui para frente. E o fato com relação à ação que a gente tem feito, o quadrinho Romero, que começou tudo, né?
A gente aqui está fazendo um trabalho muito legal, mas quem realmente apadrinhou foi o Romero, de um telefonema que eu dei para ele. Então, eu acho que isso é muito legal, essa coisa que o Brasil tem, sabe? E que cada vez mais eu acho que a gente precisa trocar mais, porque a gente está distante, mas está perto. Eu acho que é muito importante essa troca. Então, conte comigo aí sempre, que a gente vai poder querer estar sempre junto aí. Olha, Jaime aí, esse queridão, ele capitaneou aí talvez a maior ação de arquitetos no Brasil para colaborar aí nesse período de poder arrecadar tanto EPIs como também cestas básicas. Ele conseguiu juntar, junto com alguns amigos lá, 200 arquitetos em Curitiba, e eu acho que é muito, muito bacana você saber que é uma mobilização que tem um alcance espetacular e tão amplo, tá? Legal. Maravilha. Então, Bacana. Eu queria agradecer aí a Suassuna, agradecer a vocês todos, a esse timaço aí, como falaram, e dizer que, assim, à disposição, evidentemente, vai ser um prazer enorme ajudar. A gente já vem fazendo alguma coisa nesse sentido também, da nossa maneira, da nossa forma, mas admirando bastante todas essas ações. Então, vai ser um prazer enorme. E agradecer realmente essa oportunidade de estar aí com vocês, dizer que a gente vai aprender muito com isso. Algumas das opiniões nossas ainda vão ser modificadas aí nesse longo desse tempo aí, e espero que toda essa modificação, todas essas mudanças que vão ter sejam bem para melhores mesmo, realmente, seja para melhor, tá? Que a gente está precisando disso, todo mundo está precisando disso, e conte com a gente para o que der e vier, e a gente vai se empenhar ao máximo, com coração, com muita força, com muita energia, e obrigado por tudo aí, pessoal. Valeu. Bacana. Queria agradecer também, estar junto com esse time fera aí. Já era fã do Saulo. Nós ganhamos um prêmio ano passado. Fomos buscá-lo em Toronto, né, no Canadá. Foi super bacana. E de arquitetura. Merecido demais. E aí, queria falar que esse projeto que vocês estão criando aí é extremamente interessante, porque além de ressaltar que, além da troca de informação, isso vai ser concretizado num produto hipotético. Isso que eu acho que vai ser legal. Eu estou sequioso para conhecer o que vai sair de todas essas lives aí. E falar para o Jaime, para vocês todos e para o Romero, que eu admiro muito essas ações sociais que estão fazendo. E olha, o Brasil precisa de gente como vocês. Lembra, antigamente, em 1912, tinha uma propaganda do Bamerindos, gente que faz. Mas olha, você não fica atrás disso não, que você tem uma ação maravilhosa aí de distribuição de sopa aí com a sua turma, você faz um baile aí, você faz uma festa bacana aí para arrecadar recursos. Você é uma grande inspiração para a gente aqui também, viu, meu irmão? Tamo junto. Meus amigos, obrigado, mais gente. uma vez, muito obrigado. Queria agradecer aí. É um prazer estar aí com as 4 grandes férias aí como vocês, aprendendo, trocando experiências, e tenho certeza que a gente vai fazer um belo trabalho. Isso que a gente fez aqui agora, a gente inspirou muita gente boa que está aqui, a gente viu grandes amigos aqui, outras pessoas da área de arquitetura, da área imobiliária e até de outras áreas também. E aí queria só fazer aqui um convite para que na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, nós vamos trazer um tema que são exatamente as mudanças dos edifícios pós-pandemia, segundo visão de grandes players da arquitetura mundial. Nós estamos trazendo aí o Andrew George, lá da cidade de Sarasota, que foi professor da Universidade de Miami. Estamos trazendo a Margarida Caldeira, que é a presidente da Brother Melian para as Américas, fica lá em Lisboa, e também estamos trazendo um craque que é o Maurício Duarte, que é do Gale Architects, que é o número 1 hoje escritório de urbanismo do mundo, fica lá em Copenhague, na Dinamarca, e eles vão estar debatendo e nos ajudando também a trocar essas ideias para a gente ver como é que vai ser esse edifício do futuro. O Humberto falou uma coisa que é a única certeza que eu tenho, é que nossas opiniões vão mudar ao longo desse processo, não tem verdade absoluta, e eu repito que isso não é uma tarefa somente do mercado imobiliário. Tá bom? Na sexta-feira, nós vamos fazer uma outra live às 10 da manhã, onde nós vamos divulgar a pesquisa realizada por uma ação conjunta da Brain, da Urban Systems e da Prospecta, uma pesquisa inédita. Esses 3 se juntaram em prol desse trabalho, agradeço demais. E na sexta-feira, às 10 da manhã, também vamos
apresentar aí, e a gente teve aí mais de 600 entrevistas, mais de 600 respostas num período de tempo curto, de pessoas de todo o Brasil, já traduzindo um pouco desse comportamento que nós estamos debatendo aqui, para a gente fazer a coisa não é só na base da competência de todos os envolvidos no processo, mas também com pesquisa, com informação científica que está sendo produzida por quem mais entende do assunto no país. Então, é uma satisfação muito grande. Agradecer, por último, aqui aos nossos parceiros institucionais que estão nos ajudando tanto a divulgar, que a gente quer que isso atinja o máximo de pessoas do setor, para que a gente possa realmente inspirar as próximas gerações de edifícios e ver do que já tem existente hoje, para a gente já colocar em prática nos nossos prédios que já estão construídos. Então, muito obrigado a todos. A Dito Brasil, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima live. Até a próxima. Valeu. Um abraço forte para todos. Um abraço.